Vamos voltar à nossa pauta, que é a pauta do programa, mas você sabe, pauta é algo que pode surgir de maneira antecipada ou a gente cria na hora. A informação é sempre o que vocês querem que a gente traga e está aí. Mais uma que não estava na pauta, mas a gente trouxe. O Vitor Pereira, né, concedeu a primeira entrevista de fato dele, né, à TV oficial do Flamengo. A gente conseguiu, inclusive, perguntar alguma coisa para o Vitor na chegada dele ao aeroporto. A pergunta que eu fiz, inclusive, ao Vitor na chegada dele ao aeroporto foi sobre as primeiras impressões que os seus auxiliares que trabalharam com o Flamengo na última semana, enquanto ele ainda aqui não estava, né, o que passaram para ele? Ele falou que as impressões foram as melhores do elenco, ou seja, o elenco está do jeito que ele esperava, então muito bom saber disso, por isso que ele já chegou ontem caindo para dentro do campo de futebol, treinando o time. E ontem ele concedeu sua primeira entrevista para a TV do Flamengo, onde ele falou um pouco daquilo que todo mundo gostaria de saber. Por que ele decidiu vir para o Flamengo se naquela ocasião ele não queria mais permanecer no Brasil e tudo mais. Ele não falou sobre a questão pessoal, né, aquele problema que envolve a sogra, que tem uma questão de saúde, mas deu alguns indícios. Com certeza hoje na coletiva ele deve falar sobre o assunto. Mas eu vou abrir aqui, olha o que disse o Vitor Pereira sobre o retorno dele ao Flamengo. Por que ele retornou ao Brasil, na verdade? Por que ele escolheu o Flamengo e não ficou lá em Portugal? Ele falou o seguinte, abre aspas aí, ao técnico Vitor Pereira. Essas responsabilidades, esses desafios, essas perspectivas de conquistas que me trouxeram de volta ao Brasil. Não era minha intenção voltar, mas depois de um convite desse, com tanto título para disputar, com um clube com essa dimensão e um plantel deste nível, as minhas expectativas são grandes. Ou seja, meus amigos, a gente percebe que, fecha aspas aí para o Vitor Pereira, a gente percebe, né, pelas próprias palavras do treinador, que ele de fato não queria mais ficar no Brasil. Encerrou o contrato dele com o Corinthians. Provavelmente ele assina contratos de ano a ano, ou seja, o Vitor Pereira, que está no Flamengo, ele assinou um contrato de um ano, né? 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de dólares pela temporada, é bom que se diga, pelo ano inteiro, mas contrato de ano a ano, e ele, pelo visto, não tinha interesse em permanecer. Só que aí surgiu o convite do Flamengo, e aí ele parou para pensar, opa, isso aí pode ser um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, olha o Flamengo. E ele enfrentou o Flamengo várias vezes enquanto técnico do Corinthians. Mas não só enfrentou o Flamengo, como com certeza assistiu o Flamengo jogar em diversas vezes pela televisão. Todo mundo quer ver o Flamengo jogar, a verdade é essa. Todo mundo quer estudar o Flamengo dos últimos anos. E aí, ele, pelas próprias palavras do técnico Vitor Pereira, ele deixou claro que isso mudou de acordo com o convite que apareceu e tudo aquilo que o Flamengo proporciona. E a gente bateu muito nessa tecla aqui no Coluna do Fla. Não é só trocar uma camisa pela outra. A verdade é a seguinte, o que o Flamengo oferece hoje para qualquer treinador é totalmente diferente do que oferecia em outros tempos e do que oferece hoje ainda outros times do Brasil. O Flamengo tem uma superestrutura, um centro de treinamentos top, jogadores de primeiríssima linha, possibilidades reais de mais jogadores de primeira linha a todo momento, porque o Flamengo está sempre de olho nas tais oportunidades de mercado. Ou seja, o Vitor Pereira recebeu o convite do Flamengo, recebeu a proposta, gostou, mas está muito longe, isso está muito claro, de ser apenas uma questão financeira. Não sejamos hipócritas, ele gosta de dinheiro, todos nós gostamos de dinheiro, vai receber uma boa quantia por isso, mas não é só isso. Com certeza tem a ver com tudo que o Flamengo oferece. E aí, por tudo isso que o Flamengo oferece, a possibilidade de vencer títulos de muita magnitude acaba sendo muito maior. Né? Se dão para o treinador um centro de treinamentos top, jogadores de primeira linha, jogadores decisivos, jogadores de seleções, não é nem de seleção, são de seleções, porque tem jogadores de outras nacionalidades. Ou seja, Rio de Janeiro, quem é que não quer isso? E ainda a possibilidade real de transformar isso tudo numa grande festa por conta dos títulos. Ele pensou bem e viu que o Flamengo poderia sim ser a maior das oportunidades. Hoje ele vai falar mais, com certeza, na coletiva de apresentação oficial, estaremos lá, inclusive, mas já deu os primeiros indícios do porquê ele aceitou o convite do Flamengo e não permaneceu no Corinthians. É porque o Flamengo oferece o que o Corinthians hoje não oferece em relação à estrutura, plantel, elenco,
centros de treinamento, possibilidades de contratações, enfim. E por isso ele escolheu o Flamengo, dito aí pelo próprio Vitor Pereira. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!